Olá a todos, eu espero que estejam todos muito bem. Estamos aqui mais uma vez para mais um Inspirações Matinais e eu espero que estejamos todos inspirados e impactados profundamente com as dicas que iremos ouvir hoje. Como todos nós sabemos, este é o ano do ajuntamento das nuvens, em que há nuvens carregadíssimas, nuvens escuras, que vêm de anos de orações que serão derramadas neste 2022, de acordo com o nosso homem de Deus, Pastor Chris Oyakhilome. Então há promessa de que a chuva irá cair. A chuva irá cair sobre as nossas vidas, em que iremos ter resposta das várias orações que nós fizemos ao nosso Senhor. Amen. Praise the Lord. Este é o ano das nuvens carregadas, em que haverá resposta para as nossas orações. Lembra-se daquelas orações que tens feito e as quais parecem que não há resposta? Pois é, este é o ano em que a resposta virá em nome de Jesus. Mas é importante lembrar que a chuva que há de virar destas nuvens carregadas é o resultado da vida espiritual que se traduzirá no físico, e por isso eu quero vos lembrar que a nossa vida é muito mais espiritual do que se possa supor. Então, ao falar de nuvens, a Bíblia nos compara ou nos equipara também a nuvens, porque ele fala, a dado momento, ele nos compara a nuvens e compara nuvens carregadas e nuvens sem água. Por exemplo, em dias de sol, as nuvens brancas que a gente vê perto do sol, a gente é capaz de olhá-las e dizer: não, hoje não vai chover. Mas se o céu se escurecer com nuvens negras, nós certamente saberemos que haverá chuva. E segundo o nosso homem de Deus, Pastor Chris, o céu se escureceu, as nuvens se aglomeraram, já podemos ouvir o som de trovões e podemos ver no céu o relampejar, o que significa que o som da chuva seródia está próxima. Então, 2022 é o ano que haverá chuva torrencial das nuvens que foram carregadas ao longo de todo este tempo. Mas fica a questão: será que tu carregaste as tuas nuvens? Lembrando que a nossa vida é espiritual. Se carregaste, de que tipo ou de que qualidade é o produto que tu carregaste as tuas nuvens? Então, se tu ainda não carregaste as tuas nuvens ou estás em dúvida em relação à qualidade do líquido que tu colocaste nas tuas nuvens, então fica ligado, porque este programa é para ti. E eu vou aproveitar agora para pedir a todos que compartilhem este link. Sabemos que há necessidade de compartilhar os links, comentar, deixar o vosso like, porque só assim o algoritmo irá saber que este vídeo é relevante e irá compartilhar com outras pessoas. Então partilhem com os vossos familiares, com os vossos amigos, com os vossos entes queridos, para que possam ser todos impactados e profundamente abençoados. Então, tendo em conta a mensagem para o ano e como fazer, como é que nós nos devemos portar, o que é que nós devemos fazer para não perder a oportunidade de carregar as nossas nuvens ou ter as nossas nuvens carregadas. Não importa se não tenhas carregado as tuas nuvens ao longo de todos esses anos, ainda hoje tu podes carregar as tuas nuvens de forma tal que venha uma torrente de águas sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Então hoje eu quero trazer aqui alguns pontos importantes que são imprescindíveis para que possas programar ou planificar o teu 2022 a fim de encher a nuvem que és tu, as nuvens nos ares, como resposta às tuas orações, perdão, lembrando que este tema é a fórmula para um novo ano. Então nós vamos aqui passar a fórmula para 2022. A começar, a primeira fórmula para 2022 é, a fim de carregar as tuas nuvens, seja instruído e obediente à palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, e como diz mesmo o termo, é a palavra de Deus. Muitos pensam que a palavra de Deus ou a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, inspirados por Deus. Do mesmo jeito que há vários livros de ciência que foram escritos por homens e muitos acreditam nesses livros, livros sobre psicologia, sobre matemáticas, algoritmos, o que quer que seja, também foram escritos por homens. Só que a diferença é que a palavra de Deus
foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. Então é por isso que ela é vida, é instrução que dá vida. Então é na palavra de Deus que estão contidas as promessas, o espelho de quem tu és em Cristo Jesus, aquilo que tu podes em Cristo Jesus. Então, ser ignorante em relação a esta palavra é o mesmo que se negar a ter uma identidade que lhe permite aceder àquilo que Cristo Jesus conquistou para ti na cruz do Calvário. É o mesmo que eu ir tratar do meu passaporte ou o meu BI, eu pegar no BI, tenho ali a minha identificação, o meu passaporte e rasgar. Dizer que não, eu não aceito ser Nancy Cortês e ter esta altura, não quero, não preciso disto. É o mesmo que negar a palavra de Deus. Então, ela é um espelho, ela é aquilo que reflete quem nós somos, como nós podemos melhorar para nos assemelhar cada vez mais com Cristo Jesus. Ela é que nos diz as promessas que o Senhor preparou para nós desde os primórdios da humanidade. Então, se nós não conhecemos esta palavra, como nós poderemos saber como carregar as nossas nuvens? É importante ser instruído pela palavra e obedecer esta palavra. Eu gosto muito de dizer que a palavra de Deus é como um testamento. Porque uma pessoa, por exemplo, que perde um tio riquíssimo e ele não tem um conhecimento da palavra, ele pode viver anos debaixo de uma ponte, porque ele não tem conhecimento acerca deste testamento. Mas quando nós abrimos o testamento, nós sabemos que herdamos uma mansão, nós sabemos que herdamos coisas grandiosas. Então nós tomamos posse e acedemos àquilo que foi a herança que nos foi dada. Assim é com a palavra de Deus. Existe uma herança que nos foi dada por direito. E então, quando nós somos instruídos pela palavra e obedecemos essa palavra, nós carregamos as nossas nuvens e podemos ter acesso àquilo que o Senhor preparou para nós desde o início dos tempos. Segunda fórmula para o novo ano: declare a palavra. A Bíblia diz para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque se nós formos ouvintes, de que se aproveitará? Nós saberemos, sim, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou somos semente de Abraão, somos herdeiros e co-herdeiros. Mas se nós não declararmos continuamente essas verdades sobre a nossa vida, de que se aproveitará? É como uma palavra ou uma semente que é jogada na estrada e os carros vão passando e pisam, mas ela não cai em terra fértil, porque a semente precisa de quê? Precisa de terra fértil, e depois vai ser regada por mais palavra para poder morrer e renascer como uma nova planta. Assim é a palavra. Nós precisamos de declarar para que ela possa fazer efeito, porque ela precisa de ser declarada, porque ela fortalece a nossa fé, ela faz surgir a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então ela vai vivificar, fortalecer a nossa fé. E ainda que os nossos olhos físicos não vejam esta fórmula, ainda assim os nossos olhos espirituais já viram a trovoada, a chuvarada que vem sobre as nossas vidas, porque nós declaramos a palavra. Então nós precisamos proferir palavras de bênção sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos entes queridos. Precisamos proferir palavras de vida, porque a palavra diz que hoje coloco vida e morte diante de vocês. Escolham, portanto, a vida para que vocês vivam. Então precisamos proferir palavras de vida. Não há a minha doença, Isaías 53 é uma realidade. E eu estou a declarar aqui a palavra. Neste momento eu estou a declarar. Por quê? Porque se quiser vir alguma enfermidade sobre mim, o campo espiritual já sabe, que a Nancy sabe que Isaías 53 é uma realidade. O que diz? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que é importante ser conhecedor da palavra, ser mestre da palavra, declarar a palavra. Então é importante lembrar que as palavras têm vida. As palavras ganham forma, as palavras dão corpo. Porque a nossa vida começa no campo espiritual e depois se traduz no campo físico. Porque o que nós vivemos fisicamente é reflexo daquilo que acontece no espírito, que nós não vemos. Mas chegará um momento que iremos ver, porque diz assim a palavra, porque agora vemos em parte, mas chegará um momento que veremos no todo. Mas então é preciso ter cuidado, ter a atenção com este lado espiritual, porque ele irá se traduzir no lado físico. As palavras mudam cursos, as palavras reavivam, mas as palavras também matam. Se nós proferimos palavras de morte,
as palavras irão matar. Nós iremos, as pessoas irão declarar ou decretar a morte do ano que está ainda a começar, se começarmos a declarar palavras de morte. Então é preciso escolher muito bem as nossas palavras, o que falamos acerca de nós, o que falamos acerca do nosso futuro, o que falamos acerca dos nossos filhos, o que falamos acerca dos nossos sonhos, projetos, da nossa saúde, onde nós queremos ir. Porque muitas das vezes as pessoas não falam muito mais ou para além, porque primeiro não têm desconhecimento pleno da palavra, depois porque acham que o agir de Deus é consoante o seu agir humano. Deus age muito mais, abundantemente mais do que aquilo que nós pedimos ou sequer pensamos. Então, não limite o agir de Deus sobre a sua vida. Declara a palavra. Vá buscar a instrução pela palavra e declara essa palavra na sua vida. Nós vamos agora para um curtíssimo intervalo. Voltamos já, já, já. Não saia daí, fique ligado e compartilhe. Chame outros. Até já. Todos nós sabemos que a mulher ela é ajudadora, mas quem é que ajuda a mulher? Eu vim trazer uma novidade super especial, um programa direcionado para as mulheres. Eu, Hermínia Balani, estarei consigo todas as terças-feiras, pontualmente às 12, para falarmos sobre diversos assuntos relacionados com a mulher. Relacionamento, negócios, carreira, família, todos os assuntos. Então, não perca, pontualmente às 12, terça-feira, falaremos de segredos da mulher. Olá de novo, seja bem-vinda ao Inspirações Matinais. Nós estamos aqui a falar hoje sobre a fórmula para o novo ano e estamos a trazer algumas dicas importantíssimas. Pega o seu papel, na sua caneta e escreva, porque assim começa a instrução, assim começa o princípio da fórmula. Escrever, gravar, registar, para que possa se preparar, para que possa estar adestrado para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, antes de darmos continuidade, vou aqui às redes sociais e vamos ler alguns comentários dos nossos internautas. Tem aqui o Adérito que diz assim: uau, depois deste programa prometo meditar ainda mais na palavra. Aleluia. A Yara diz amen. A Olivia diz: vamos mudar as nossas mentes. 2022, ano de bonança. A Denise diz: uou, obrigado, Sister Nancy. E o Jeremias diz: vamos viver uma nova estação das nuvens. Uau, uau. Thank you so much. Continuem a dar os vossos comentários, continuem a escrever-nos, vamos compartilhar, vamos interagir, vamos fazer isso um momento fabuloso, maravilhoso, para que possamos aprender, porque estamos aqui para aprender uns com os outros. Então, dando continuidade à fórmula para o novo ano. E agora vou dar a terceira dica da fórmula para um novo ano, que é mudança do mindset. Queridos, verdade seja dita, podem passar novos anos, novos aniversários, novos dias, novos meses, se não houver uma mudança no mindset das pessoas, absolutamente nada acontecerá. Porque é absolutamente necessário mudarmos a forma como nós encaramos as coisas, mudar o nosso mindset. Mudar o nosso mindset nada mais é que declarar também a palavra, mas crer na palavra. Porque eu posso, primeiro, posso ouvir a palavra e não passar disso. Então é por isso que a Bíblia diz: não sejais somente ouvintes. Quando eu declaro a palavra, eu começo a entrar na fasquia ou na faixa ou no âmbito daqueles que declaram a palavra. Mas não é apenas declarar. Para além de declarar, é preciso crer naquilo que nós estamos a declarar.
Esse é um exercício diário. Isso acaba sendo o exercício da nossa fé. Quando nós estamos a mudar o nosso mindset, ou nos esforçamos para mudar o nosso mindset, nós estamos a exercitar a nossa fé. Por quê? Estamos a dizer as circunstâncias. Circunstância, eu declaro com a minha boca a palavra, mas para além de declarar, eu ajo sobre esta palavra. Então eu começo a alterar o meu mindset. Eu começo a formatar, a mudar, a alterar a forma como eu vejo as coisas, como eu vejo as circunstâncias, e eu passo a ser mestre das circunstâncias. As coisas não mais me atribulam. Assim eu vou alterando o meu campo espiritual, que irá ser traduzido no físico. Isto é, eu carrego cada vez mais as minhas nuvens, e assim virá torrentes de água de transformação para as nossas vidas. Aleluia, praise the Lord. Porque o mindset limitado irá limitar a tua fé. O mindset limitado irá definir a quantidade, a intensidade da chuva sobre a tua vida. Então não sejas refém de um mindset das coisas presas no passado. Não sejas alguém refém de um mindset aprisionado pelo medo, pela dúvida, pela incapacidade, pela descrença daquilo que Cristo Jesus fez na cruz por ti, pela descrença de quem tu és em Cristo Jesus. Então muda o teu mindset. Vamos agora para a quarta ferramenta para a fórmula do ano novo. Planta. Planta. Mas planta como? A Bíblia diz que não, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso o homem irá colher. Então, por isso é importante plantarmos. Se nós plantarmos coisas boas, certamente colheremos coisas boas. Mas se plantarmos coisas más, certamente colheremos coisas más. Muitas vezes as pessoas esperam colher coisas que sequer plantaram. Desejam criar ou ter um jardim. Eu quero fazer um jardim com ervas medicinais, com frutas. Mas lançou a semente? Regou a semente? Ou esperou que a semente sozinha per si fluísse e não foi lá, não regou? Assim é com a nossa vida. Nós, se queremos colher determinadas coisas, nós precisamos de plantar. E ao falar de plantar, eu falo de forma geral. Devemos plantar orações, plantar declarações, mas também temos que plantar sementes financeiras, dízimos, ofertas, todo tipo de sementes financeiras nós precisamos de plantar. Porque a Bíblia diz que onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E uma das formas que nós demonstramos, porque é a forma que mais pesada é para muitas pessoas, que nós demonstramos o nosso amor para com Deus, que nós demonstramos a nossa confiança. Nós dizemos, Senhor, Tu és dono de todas as minhas coisas. Ou dizemos, Senhor, tudo que é meu pertence a Ti. É financeiramente. É quando nós damos o nosso dízimo, quando nós damos a nossa oferta. Então, por exemplo, ao lançarmos as nossas sementes para a terra, nós estamos à espera que ela possa brotar, que ela possa germinar. Então, quando nós lançamos este tipo de sementes financeiras e não só, nós estamos a carregar as nossas nuvens. O Senhor vê, não passa despercebido quem dá ao Senhor e dá com alegria, não passa despercebido. Nós ajuntamos nas nossas nuvens mais e mais água para no dia que elas forem a descarregar, descarreguem tudo aquilo que é o desejo do nosso coração. Por exemplo, falando de plantar, há alguém que nós sabemos que vai se casar e é desejo do meu coração eu casar-me. O que eu vou fazer? Vou ficar a olhar, vou murmurar, Senhor, mas o meu casamento quando vem, ou vou tomar uma atitude. E qual é essa atitude? Plantar sobre a vida daquele casal. Se tu desejas alguma coisa, planta nisso. Tu desejas ter um casamento, planta sobre alguém que vai se casar. Tu desejas ter um filho, planta sobre alguém que vai ser mãe. Planta, porque aquilo que nós plantarmos, isso iremos colher. Gênesis 8:22 diz que enquanto houver vida na terra, sementeira e colheita não cessarão. O que significa que, querido, querendo ou não, crendo, acreditando como não, aquilo que o homem semear, isso irá colher. Se o homem não semear, também não colherá.
Nós não podemos querer um ano de sucesso, um ano bem-sucedido, um ano próspero, um ano abençoado, se nós não semearmos aquilo que a gente quer ver para nós nesse ano, se nós não semearmos também. Então é preciso plantar. Plante sempre, plante continuamente, plante na vida das pessoas, plante no ministério, plante na vida dos seus entes queridos, plante sempre. Mas plante coisas boas, plante fisicamente, plante espiritualmente, através da oração, através das parcerias, dos dízimos, ofertas, o que quer que seja. Não cesse de plantar, porque enquanto houver vida na terra, sementeira e colheita não cessarão. Por fim, eu quero dar aquela que é a última dica para um ano bem-sucedido, para um novo ano, a fórmula, que é: faça o bem. Gálatas 6:9 nos exorta a não nos cansarmos de fazer o bem. É importante fazer o bem. Fazer o bem é amar ao próximo como a nós mesmos. Nós fazemos o bem, aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, nós devemos fazer para os outros também. Fazer o bem por aqueles que talvez nem sequer se apercebem o bem que nós fizemos, ou até possam se ter apercebido, mas desmerecem. Para eles não importa, não interessa. Faça o bem. A Bíblia nos exorta a fazer continuamente e a não desfalecermos, isto é, a não nos cansarmos de fazer o bem, recebendo das pessoas ou não, o que quer que seja, ainda que não fique registado para as pessoas, ainda que as pessoas finjam que não viram o bem que nós fizemos para com elas, Deus não deixou de ver. Deus registrou no seu livro de memórias o bem que cada um de nós faz, até porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então é preciso fazer o bem, independentemente da resposta a esse bem. Por que eu falo de fazer o bem? Vocês já repararam que pessoas que fazem o bem são favorecidas? As pessoas que fazem o bem, há sempre provisão sobre as suas vidas. Porque elas sabem, essa é uma forma delas de estar, essa é uma forma delas de ser, fazer o bem sem olhar a quem, responder com amor, com ações. É por isso que Deus também, para elas, providencia. Porque Gálatas diz que para fazer o bem, porque a seu tempo colheremos desse bem. Então já viram a instrução. Porque nada do que está aqui a ser dito são coisas que foram criadas ou coisas de sabedoria humana, não. É tudo bíblico. É por isso que a primeira dica é instrução pela palavra, instrução e obediência à palavra, porque tudo que está aqui a ser dito está na palavra. Plantar é uma instrução da palavra. Fazer o bem é uma instrução da palavra. Faça o bem, que a seu tempo você colherá esse bem que pratica. Antes de irmos para as questões, vamos fazer um curtíssimo intervalo e voltamos já já. Parece tarde? Não, não é tarde. Ainda pode compartilhar o link, pode chamar mais e mais pessoas para que possam se juntar a nós neste momento. Até já! Você já se perguntou como alcançar o seu potencial máximo e como viver a vida no seu melhor? Pois bem, eu sou Adriana Levi e eu sou Douglas Levi. Estamos aqui para lhe apresentar o Ao Vivo com os Livros. Um programa semanal, interativo, no qual vamos conversar, trocar ideias sobre assuntos da vida no seu dia a dia, tais como crescimento espiritual, finanças, família, carreira, casamento e muito mais. Todas as segundas-feiras, às 18 horas, nas páginas abaixo. Até lá! Olá, seja bem-vindo ao Inspirações Matinais. Estamos hoje aqui a falar sobre a fórmula para o novo ano. E este é o momento de lermos algumas questões deixadas pelos nossos internautas. E eu gostaria de agora ler a questão deixada pela Sheila, que diz assim: como é que eu identifico o momento certo para semear? Ou seja, existe um momento certo para a sementeira? É assim, querida Sheila.
À luz da palavra, Gênesis 8:22 diz que enquanto houver vida na terra, sementeira e colheita não cessarão. Então, tendo este princípio, eu creio particularmente que não existe momento certo para semear. Nós devemos semear continuamente. É por isso que a palavra de Deus diz que para lançarmos a nossa semente e ao final da tarde não recolhermos a nossa mão, mas continuarmos a lançar, porque nós não sabemos qual semente irá germinar. Então, se te focares em um único momento específico para semear, corres o risco de talvez perderes a oportunidade de teres lançado outras sementes. Mas, no entanto, se existe algo específico, um desejo específico no teu coração, por exemplo, o desejo de te casares, o desejo de ser mãe, e tu conheces alguém que está prestes a se casar ou está prestes a ser mãe, semeia. Esse é o momento certo de tu semear na vida dessa pessoa e declarando que essa graça, essa bênção que essa pessoa vive, tu também irás viver em nome de Jesus. Então, semeia a todo instante, a todo momento. Não pares de semear, não pares de lançar as tuas sementes, porque a tempo certo, no tempo certo, elas irão brotar. Temos aqui também a questão da Jessie, que diz assim: existe lugar apropriado para colocar a minha semente? Bem, Jessie, eu gostaria de aprofundar um bocadinho esta tua questão, porque não entendo bem o que queres dizer com local apropriado para colocar. Eu não sei se te referes ao fato de semear na igreja, semear na vida de alguém, não sei, mas é um bocadinho, se eu percebi, é um bocadinho aquilo que eu disse agora, Sheila. Não existe, bem, nós devemos trazer os nossos dízimos e ofertas, isso é bíblico, Malaquias, as nossas sementes para a casa do tesouro. E onde é a casa do tesouro? Onde nós somos alimentados pela palavra, onde nós somos edificados na fé, que é a casa do Senhor. Mas se existem outras pessoas, por exemplo, alguém que se vai casar, vai ser mãe, alguém que recebeu uma promoção, se existem pessoas que estão a viver momentos da sua vida e que tu tens orado continuamente por esses momentos também para a tua vida, semeia sobre essas pessoas, dá uma semente, declara sobre a tua vida, para a fim de atraires esta graça também para a tua vida. Agora vou ler aqui a última questão, que é do Donaldo, que diz assim: qual é a atitude correta quando eu for a semear? Devo esperar algo em troca? Devo estar feliz? É assim, Donaldo, a Bíblia nos exorta a darmos com alegria, não por necessidade, mas com alegria. Como eu disse anteriormente, a Bíblia diz que onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, quando nós semeamos, quando nós vamos com uma atitude alegre, nós estamos a dizer: Senhor, não são estas coisas que me têm, eu possuo essas coisas e eu entrego a ti, tu que me dás muito mais, abundantemente mais do que aquilo que eu penso, peço, aquilo que eu espero, aquilo que eu almejo, aquilo que eu sonho. Então, nós devemos dar sim com alegria, não por troca, mas sinal de amor por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, em sinal de que, Senhor, este é o desejo do meu coração, mas maior do que qualquer coisa, tu és a prioridade da minha vida e deve ser feito como? Não com tristeza. Ah, Senhor, vou te dar estes 100 meticais, Senhor, são os meus últimos 100 meticais, eu daqui nem sei como vou. Dá aquilo que o Senhor colocar no teu coração, mas quando o fizeres, falo com alegria, com a certeza de que maior é aquilo que está em ti do que aquilo que está no mundo e que tu és o mestre das circunstâncias. Então temos chegado ao fim do nosso programa. Esta foi a fórmula para um novo ano. Espero que tenham anotado, tirado todas as dicas e que, mais do que isso, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes do que aqui foi dito. Um ótimo dia, uma excelente semana e que Deus vos abençoe. Até o próximo Inspirações Matinais.